E aí, gente, boa noite para todo mundo, sexta-feira, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Mais um dia muito louco de desgoverno, mais um dia de desequilíbrio econômico, democrático, com um presidente completamente lunático. Bom, mas hoje a gente vai fazer um Sirico-Tico muito legal, muito especial para mim. Eu vou conversar com o Gustavo Cedrone, arquiteto, que é um dos sócios do Metro Arquitetos. Só para vocês saberem, né? Enfim, quem não conhece, mas muita gente conhece, obviamente. Deixa eu ver se ele já está aqui já. O Metro foi fundado pelo Martin Corulon em 2000 e eu acho um dos escritórios mais interessantes e com certeza um dos mais relevantes na produção contemporânea de arquitetura no Brasil. Eles fazem de tudo, eles fazem projetos nas diferentes e possíveis escalas, eles desenham edifícios, desenham projeto residencial, fazem intervenções urbanas, fazem instalações temporárias, desenham expografias. Assinaram a expografia da 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, que aconteceu no ano passado. Deixa eu convidar ele aqui. Assinaram, fazem os projetos de cenografia do SESC, do MASP, foram responsáveis aí pelo projeto de restauro dos Cavaletes da Lina. Olha ele aí. Fala, Alô! E aí? bom? Tudo e você, cara? Finalmente a nossa live Finalmente, cantada, né, meu. Gustavo? A gente teve que marcar e desmarcar várias vezes aí, né? Para quem não sabe, a gente marcou aqui nas internas algumas vezes. Aí desmarcou porque era no dia do meu aniversário, depois foi aniversário do Hugo. Enfim, foi remarcando, remarcando. Eu fiz até uma live já, cara, antes de Pois é, você. eu achei engraçado que essa semana eu vi que você postou, né, amanhã, live com o Guto, minha segunda e última live. Vamos ver se eu vou mudar a tua percepção da experiência. Não, eu adorei, mas é que na verdade eu sempre fico meio nervoso, eu fico querendo pensar e ver, enfim, mas eu adorei, sim, o convite e a que eu fiz. Super, super obrigado. Eu sou muito Obrigado você, cara. você, eu sou muito, muito fã mesmo do que vocês têm feito. Sigo o trabalho do Metro já há muitos anos, e acho que mais recentemente, né, a gente se aproximou, começou a se encontrar. Recentemente, estava lembrando, a última vez que a gente se encontrou foi no nosso bairro, né? A gente Sim, habita e frequenta o Centro Histórico de São Paulo. Acho que foi um dia lá no Almanara, antigo, ali no centro, né? Que a gente se exato, encontrou. exato. Bons E tempos aqueles. são os tempos aqueles, quem diria, cara, que eu tô com umas saudades, bicho, do pessoal do meu escritório, dos meus Eu amigos, também, né, da minha cara. mãe, da cidade, né, cara, de ir pra rua, assim, que loucura, né? Como é que você tá, Gustavo? Como tá sendo, assim, primeiro de tudo, para começar a conversa, numa escala mais micro, depois a gente aumenta, como é que tá o escritório, as pessoas do escritório, como que tá sendo a experiência de trabalhar à distância, agora já depois de 2 meses de quarentena? Tá sendo uma loucura, cara. Na verdade, assim, eu tive o privilégio, eu moro na esquina do escritório, né? Então, a gente, há 2 meses atrás, fechou o escritório, né? Mandou todo mundo para casa. Mas eu continuei indo sozinho, né? Com máscara, vai, pega na maçaneta e não sei o que, lava a mão e tal. Eu fui ainda durante um mês. Agora eu tô em casa mesmo. Cara, foi uma experiência muito louca, tá sendo, né? A gente conseguiu, assim, as primeiras semanas foram muito difíceis para a gente engatar. A gente não tem muito um rigor, assim, de fazer reuniões semanais. O escritório, a gente se organiza muito em função das coisas como elas estão no momento. Então, acontece que a gente tem um convívio diário que é muito importante, de conversa de corredor, de ver, de discutir uma coisa, de puxar um de lado, de discutir uma coisa. Como não tem uma regra, assim, toda segunda-feira a gente faz uma reunião e tal. Então a gente sentiu muito a falta, porque essa comunicação pessoal, ela é muito fluida, ela é muito... A gente fala coisas e a galera escuta, e a gente escuta coisas da galera, né? Que lá é um open space.
telefone aqui se atende, Hugo. A informalidade da nossa live. Imagina. Não, tem coisa que acontece ali nos corredores, né, do escritório. Pois é. Se comenta e se discute projeto nesse lugar do improviso, né? Total. Mas aí a gente finalmente, enfim, se organizou, demorou umas semaninhas, a gente tá todo mundo trabalhando remotamente, super bem, porque a gente deixou o servidor funcionando, então cada um trabalha com o seu computador de casa e lá no escritório, você entra lá hoje, os computadores estão todos mexendo de lugar remotamente, então com o servidor funcionando e tal. A galera... Lá, Gustavo? A gente está em 12 no total. Então também teve uma coisa já na outra crise lá de 2015, 2016, a gente reduziu muito a equipe, né? Muito. E hoje em dia eu vejo que a gente chegou no tamanho que a gente é capaz de trabalhar. Não que eu acho que tem que ter mais, tem que ter menos, mas acho que cada escritório, as pessoas, às vezes, para a gente foi muito custoso. A gente teve que crescer para a gente ter certeza que a gente precisava diminuir. Então a gente está com um time muito afinado, assim, a galera está trabalhando muito bem. Eu dar um abraço, beijo para todo mundo, um cheiro para todo mundo. Mas é difícil porque não só pela questão informal de estar em casa, de depender de uma disciplina maior de todos nós, né? Aí eu falo por todos, cada um tem mais ou menos essa questão, mas pelo momento que a gente está vivendo principalmente, né? Então de fato é difícil concentrar, trabalhar e fazer a coisa fluir com esse bombardeio de informações que eu acho que a gente tem que saber lidar mesmo. Não dá para fechar a porta e falar, eu vou focar no trabalho e esquecer o que está acontecendo no mundo. Não, tem que saber de tudo que está acontecendo no mundo, tem que ler, tem que se inteirar e tem que trabalhar também. Então é muito louco, né? Porque de um lado a gente tem entendido que tem acelerado essas possibilidades de encontro não presencial, né? Reunião pelo Zoom, acredito que vocês estão fazendo várias reuniões com cliente, sim. junto a fornecedor, e era uma coisa que não era uma prática dos escritórios, a gente até podia fazer uma ou outra, mas eu sempre acreditei eu sempre falava assim, eu acho que os escritórios de arquitetura dificilmente vão aderir dessa maneira ao trabalho não presencial. E, enfim, a gente deu um jeito, a gente conseguiu resolver, mas sim, isso que total. você está falando é no encontro, é no espaço físico de um escritório de arquitetura que as coisas de fato acontecem mais, né? Eu acho que num primeiro momento para nós, eu senti que foi difícil também, levou umas 2, 3 semanas, depois eu senti que estava super produtivo, até fiquei pensando, cara, tá produtivo, né? As reuniões têm hora para começar, hora para acabar, a gente tá fazendo um monte de reunião, mas agora entrou num momento que eu tô sentindo que tá todo mundo meio de bode já, assim, tipo, tá todo mundo falando, pelo amor de Deus, eu quero voltar pro escritório, né? E eu estive no escritório 2 dias atrás, encontrei a Ludovica e o Sérgio, meus sócios, cada um longe do outro também. Bicho, deu um aperto no coração, assim, deu um negócio, assim, um nó na garganta, sabe? Porque acho que valorizar mais do que nunca isso que a gente consegue construir nos nossos escritórios, né, Bicho? Mas eu acho que assim, isso que a gente está passando... cara, não tem essa máxima, né? Esse meio clichê que é nos momentos difíceis que a gente cresce, é real, né? Não tem como... Ou você cresce ou você... sei lá, você não está muito ligado nas questões do mundo, né? E eu acho que assim, não é só isso, né? Mas a gente vai dar valor a muita coisa que a gente perdeu, né? A muita coisa. Quando voltar aos poucos, assim, uma rotina similar, né? Porque eu acho que não vai ser, tomara que não seja igual ao que era o mundo, de fato, eu torço cada vez mais para que o mundo não volte a ser o que era antes. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente tinha e que a gente vai ter enfim, a gente vai repensar muito, assim, a importância, vai se dar conta mesmo do mundo que a gente vivia, de coisas muito, muito, muito importantes que fazem muita falta hoje em dia. Agora, eu acho definitivamente que é uma hora mesmo que a gente tem que parar para pensar, aproveitar. É uma tragédia tudo isso que está acontecendo, mas também é uma oportunidade meio única se você parar para pensar. Cara, a gente parou, o mundo parou. Em que momento na história a gente faria isso? Então a gente tem que aproveitar que o mundo parou, que as fábricas pararam, que os aviões pararam, essa globalização louca parou, para ver realmente o que a gente estava fazendo de bom, o que a gente estava fazendo de ruim, e ver que
que mundo que a gente quer daqui a pouco, né? Acho que é isso. Você está falando exatamente, bom, saímos do micro, né, e fomos para o macro, eu acho que tenho pensado demais nisso também, a gente fica desesperado com as notícias, de novo, né, a gente aqui nos nossos privilégios, né, e a gente fica assustado e realmente não tem como não ficar tocado com o que está acontecendo, especialmente para as populações que estão em situação de mais vulnerabilidade social, né, isso sempre teve à tona, mas mais do que nunca, né, a gente tem visto, tem falado, tem se feito muitas matérias, revista, jornal, TV, sobre a situação das periferias, das favelas, dos lugares que são de fato mais atingidos, né? A gente sabe que esse vírus, ele não é democrático, coisa nenhuma, né? A gente sabe quem vai morrer preto, vai morrer pobre, vai morrer quem tá na margem, né, cara? E aí a gente, como arquiteto urbanista, fica muito mexido, né? Só que quando a gente vai para a escala mais alta, mais macro, e aí é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, parece que é uma primeira ondinha de uma crise que é muito pequena, na verdade, quando a gente para pensar na grande crise, que é a emergência climática, que é o aquecimento global. E eu fiquei essas últimas semanas tentando estudar e entender um pouquinho sobre o Acordo de Paris. E aí eu não sabia, mas assim, o fundamento do Acordo de Paris, né, é que até 2030 a gente corte 50% da emissão de gases, até 2040 mais 50%, para chegar em 2050 zerado. E se isso não acontecer, é game over, né? Assim, a gente vai viver uma catástrofe. Então, quando a gente a tal da teoria do aquecimento de mais 2 ou 3 graus, né, de média mundial. E a gente tem fóssil descoberto, né, combustível fóssil descoberto para aquecer 6. Então, 6 graus. Então, assim, essa é a questão. O que a gente vai realmente... Porque eu acho que tem uma discussão assim... Primeiro, só voltando um pouco do que você falou da desigualdade. Cara, a gente se acostumou com muita coisa, né, Guto? Acho que a palavra é essa, assim, a gente se acostumou com tragédia, com desigualdade, a gente foi se acostumando. E, assim, essas coisas antes, eu nunca acho que o mundo era melhor. Nunca acho. Porque às vezes a gente volta algumas décadas e fala, ali era melhor... em certos aspectos, mas aí quando você volta várias décadas, séculos, você vê que de fato o mundo está melhor. O mundo melhorou, de uma maneira geral. E uma das coisas interessantes é que as notícias chegam para a gente agora no meio das crises, no meio dos acontecimentos. Às vezes demoravam décadas, né? Tinha um grande acontecimento, uma guerra, o Holocausto. A quantidade de informações que a gente tinha sobre aquilo demorava muito tempo para chegar. E agora não, agora chega instantaneamente. Só que, ao mesmo tempo, isso trouxe um puta problema, que é assim, a gente a gente recebe essa informação e não reage. Então a gente acaba se acostumando, que é péssimo, né? Você se acostuma com a desigualdade social. Eu acho que o mundo chegou num estágio de tecnologia, de ciência, de recurso, de capital, que ninguém no mundo precisava se ferrar. Lógico, eu acho que é interessantíssimo. Pô, você quer ter uma vida melhor, você vai ter oportunidade, se você quiser trabalhar mais e ganhar mais para isso, ok, mas não tem nada a ver com meritocracia o que a gente vive. Não tem, não é. É simplesmente barreiras sociais colocadas assim, de uma maneira muito, muito forte. Então, eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente tem que rever. A gente parar de se acostumar com as coisas, a gente reagir a elas. E a outra coisa, que eu acho que é um tema muito, muito, muito interessante, que é a Mia? Eu não estou lendo, vem cá. Quem é a Mia? Nós estamos assistindo a sua live, minha filha. Ah, Mia, um beijo, Mia. Quantos anos tem, Mia? Tem 8. Ei, um beijo, Mia. Ela escreveu uma plaquinha que está assistindo a live. E aí, tem uma outra questão muito, eu acho, crucial para a gente debater, que é a questão da sustentabilidade. Porque eu acho que esse é um tema que a gente colocou muito em pauta na arquitetura, né? Muito, muito a sustentabilidade, projeto sustentável, edifício sustentável. Só que a gente usou essa palavra de uma maneira muito restrita, eu acho. Porque eu acho que a sustentabilidade não é só nos materiais, nem na cadeia produtiva, nem, às vezes, na estética, que é pior ainda.
Eu acho que a sustentabilidade, de fato, é um modus comportamental da sociedade como um todo. A sustentabilidade é, putz, eu preciso. Uma coisa que a gente faz pra caramba. Putz, eu preciso viajar daqui pra lá, sei lá, andar de avião e gastar não sei quantos 1.000 litros de gasolina, só eu, para fazer uma reunião num outro lugar e voltar. Putz, eu Não dá preciso mais ir. para viajar no ritmo que a gente viajava, isso é um fato. É fato, cara, é fato, entendeu? E outras questões mais. Eu acho que até, incluindo a arquitetura nesse sentido, o conceito da sustentabilidade devia estar muito envolvido com, por exemplo, questões de programa, de uso. Hoje em dia a gente é capaz de fazer um projeto de uma casa de 3.000, 2.000 metros quadrados inteira sustentável, mas não é sustentável. Não é sustentável uma família unifamiliar morar numa casa de 1.000, 2.000 metros quadrados. Cara, Então, assim, isso era uma das coisas que eu queria muito conversar com você, que era como vocês encaram no metro a sustentabilidade, né, de que maneira que isso aparece nos projetos, na metodologia, e se agora, mais do que nunca, essa crise tem feito vocês repensarem processos de sustentabilidade na arquitetura. cara, é gozado. Essa é uma questão, assim, pra gente, né? Que a gente discute e tal. Mas um pouco eu acho que a gente tem essa visão que eu falei, assim, agora. Que eu acho que que a gente não trata tanto como uma coisa só estética. Eu acho que o projeto de ser sustentável, ele envolve programa, ele envolve o propósito. E aí, muitas vezes, os nossos projetos não têm uma cara de sustentável, mas eles têm, por exemplo, que é uma coisa que a gente se dedica muito, 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 um super apelo à funcionalidade. Então, assim, as estruturas são muito redondas. Não tem desperdício de cálculo, não tem desperdício de matéria. Geralmente, os projetos têm esse desejo de usar materiais industrializados, seja madeira ou seja qualquer outro tipo de material industrializado que a gente tem hoje em dia, porque sim, faz parte de uma cadeia que é mais limpa, que economiza, que não tem tanto desperdício e que enfim, está aí, produz, né? Então, muitas vezes a gente se apropria um pouco, às vezes até em escalas pequenas, de materiais industrializados, porque ele faz parte de uma cadeia que constrói as cidades, constrói as infraestruturas. Então, muitas das vezes a gente e ao mesmo tempo mescla isso com, por exemplo, ladrilho hidráulico, com coisas super artesanais e tal. Mas acho que o grande foco do projeto, do escritório nesse sentido, de sustentabilidade, é de fato não criar nenhum Frankenstein. Acho que essa é a questão. Assim, não é uma coisa tão consciente. Assim, eu acho que é muito mais inconsciente de uma escola que a gente faz parte, que criou um tanto da gente, que é realmente debater muito as infraestruturas, muito a estrutura. Então, por exemplo, tem os projetos, você vê o mínimo de fechamentos, de forro, as coisas são muito aparentes, as coisas são muito do material que elas são realmente fabricadas, né? Não tem muitos revestimentos, não tem muito forro, não é muito essa arquitetura que é mágica, né? Que faz uma estrutura, a infraestrutura e depois cobre tudo para ficar formas puras. Acho que tem um peso aí que essas infraestruturas que são inevitáveis ao edifício fazem parte da arquitetura. Então, acho que esse é um ponto crucial. Agora, também na investigação, eu acho que tem uma parte grande do escritório é investigar materiais, é descobrir, é achar fornecedores novos, muitas vezes criar junto com a cadeia produtiva novos materiais. Muitas vezes a gente adora fazer isso, sabe? Um material que é usado num determinado que o mercado usa muito de uma forma, a gente tenta trazer para usar ele de uma forma mais extraordinária, ou diferente, ou fora do padrão. Eu acho que tem uma coisa nos projetos de vocês que também está muito ligado com sustentabilidade, que aí falando estritamente de estética, que é uma atemporalidade, né? Os projetos de vocês são zero afetados, é um projeto que é super elegante, está ali e vai ficar provavelmente ali por centenas de anos, se for possível, porque tem uma temporalidade. Agora, mais do que nunca, é hora de cortar excesso, frivolidades, né?
Exato. projetos que são Eu, afetados de arquitetura. eu particularmente penso muito, cara. Eu acho que um bom projeto, eu sempre olho ele no tempo. Eu sempre gosto de imaginar ele no tempo. Tanto olhando para projetos antigos, né, de referências de outros arquitetos, escritórios antigos, e você vê esses projetos hoje em dia super contemporâneos, quanto eu gosto de imaginar o que vai ser aquele projeto daqui a 10, 20, 30 anos. Porque, de fato, é um pouco isso, né? A gente não trabalha com moda, né? Não é roupa, não é uma coisa dispensável. A gente trabalha com, primeiro assim, pressupõe um movimento eu tenho essa visão assim meio estúpida, mas até hoje em dia eu penso isso. Pô, quando você desenha, você chama para si uma série de, né, detalhes, de especificações e tal. Quando começa uma obra, cara, é um movimento de matéria-prima, né? Você vê matéria-prima indo para um determinado lugar. Não é brincadeira. Pô, hoje em dia tem música, tem livro, tem uma quantidade de informações que é tudo virtual, ou leve, ou perene. E no nosso trabalho não, né? No nosso trabalho, cara, a gente trabalha com massa, com pedra, com aço. Então eu acho que a gente deve ter essa responsabilidade. Lógico, tem projetos que a natureza do projeto é essa, é de ser temporário, e aí é interessante também trabalhar com outros materiais e tal. Mas em edifícios maiores, eu acho super importante você pensar o quanto que esse edifício vai passar ao longo dos anos e ainda assim ser um edifício que não está ultrapassado do ponto de vista da estética mesmo, né, da formal. Uhum. Eu estava falando sobre o Acordo de Paris, né? E para a gente conseguir cumprir aí essas metas, a gente sabe que uma questão super importante é rever o nosso desenho de cidade, né? Rever o nosso desenho de moradia, de arquitetura, para que a gente possa incluir mais a natureza, para que a gente possa fazer uma cidade que é mais sustentável, mais verde, né? Que tem mobilidades maiores, que tem outros sistemas menos poluentes. Ou seja, a gente tem que meio que redesenhar completamente a nossa experiência urbana. E agora na pandemia está sendo muito louco, acho que você deve estar sentindo isso pra caramba aí no centro. Eu estou um pouquinho mais para cima, eu moro aqui na Consolação, quase com a Paulista, né? O meu escritório é perto de vocês, aí na Major Diogo, mas eu fui andar de bicicleta no domingo. E foi a primeira vez que eu saí de bicicleta nessa temporada, fui com o Hugo, meu namorado, e acabou, fomos de máscara, a gente se equipou todo, pegou uma bike do Itaú e falou, não, vamos dar uma volta, vamos fazer um exercício e vamos ver a cidade. E eu fiquei, bicho, horrorizado com o centro, nesse momento, especialmente mais para a Sé. É muito triste, é uma loucura, assim, como a cidade está abandonada. Estamos falando de gestão, estamos falando de zeladoria, né? A cidade está abandonada. As ciclofaixas estão destruídas, estão sem pintura. Assim, como é que você vai falar de cidade do futuro sem falar do básico, que é, por exemplo, ciclovia, né? A situação das pessoas em situação de rua, que é tenebroso em São Paulo, nesse momento, se aglomeraram muitas pessoas aí no centro. É uma situação, bicho, parecia que estava no filme. Parecia assim o ensaio sobre a cegueira, né, que eles gravaram no centro de São Paulo. Eu falei, cara, é pior, ninguém conseguia imaginar esse cenário de ficção, né? E aí a gente pensa para pensar nesse futuro, o que precisa mudar para a gente sobreviver, tem um abismo, né? Vocês têm pensado, assim, o que você pensa sobre a experiência urbana, cara? O que você acha que vai mudar? O que tem passado pela tua cabeça, você que também mora aí no centro, que habita o centro, que vive muito dessas coisas aí? Cara, eu acho que a gente já sabe o que deve fazer, né? Eu não acho que tenha uma grande novidade, sabe? Eu não acho que tem uma coisa que a gente vai tirar da... Eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, que eu acho que é hora da gente imaginar o futuro, né? Rápido. E criar, e colocar na cabeça, e se vincular a esse futuro que a gente quer. Mas eu também não acho que esse futuro seja alguma coisa que a gente tenha que criar. Não é uma coisa que não exista por aí. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, falando da experiência urbana, é nítido que a gente não está caminhando como a gente deveria, né? É nítido. Eu acho que assim, São Paulo teve alguns avanços em algumas discussões,
Mas as intervenções mesmo públicas foram irrisórias, sabe? As intervenções que a gente fez do modelo da cidade que a gente tem hoje foram muito pequenas em relação ao tamanho da cidade. E pior, a gente está falando do centro expandido. Cara, você sai do centro expandido... Vai para a periferia para ver a realidade. Meu, é uma loucura, entendeu? É uma loucura. A gente está falando de saneamento básico. Então, assim, eu não acho que tem grandes questões novas para a gente debater. O que eu acho que é o que a gente deve, pelo menos, a minha opinião, né? O que a gente deve fazer é realmente bater numa tecla que já existe, sabe? Gente, não dá para a gente morar num país que não tem 50% de saneamento básico. Não dá. E não é por causa da pandemia. É porque não é possível. A gente deveria parar o país até... Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem... E isso a gente está falando de coisas que foram sanadas no século XVIII. Então, a gente tem problema do século XVIII. A gente tem problema do século XVII. A gente tem problema do século XIX. A gente tem problema do século XX. E se organizar direitinho dá, né? Tem dinheiro, tem pois é. Eu acho que essa é a grande questão. Assim, lógico, não dá para fazer do dia para a noite, mas eu acho que dá para planejar. E acho que, assim, definitivamente, o espaço público é o principal vetor que a gente tem que investir nas cidades nos próximos décadas, séculos. Porque é ali que é o único lugar que vai ser possível abrigar tanta gente. Não é dentro de casa. A gente não vai conseguir gerar espaço privado suficiente para abrigar a quantidade de gente que mora hoje no mundo. Não é por aí. O que a gente tem realmente é que repensar. Tá? Isso já está sendo feito, né? O mercado faz isso, digamos. Repensar o tamanho da habitação, né, do núcleo familiar, e já está sendo super repensado. Eu acho que repensar o zonamento também está começando a ser repensado, repensar os usos para edificações, porque eu acho que aí volta de novo numa questão de sustentabilidade. Putz, o que a gente tem de metro quadrado construído já? Vamos aproveitar isso e vamos transformar o que já tem, entendeu? Não dá para sair demolindo e recriando, redemolindo e recriando. A gente tem que aproveitar o que já existe e aí o projeto é capaz de transformar isso em outra coisa. Agora, o lugar mesmo onde a gente vai ficar civilizado, onde a gente vai achar graça na vida, onde a gente vai trocar, onde a gente vai ter empatia, não é dentro de casa, falando da cidade, é no espaço público. É esse lugar que tem que ser incrível. Você sabe, a gente sai na Europa, nos países mais desenvolvidos, dentro da casa da pessoa é um caos, né? O piso está quebrado, tem vazamento, é tudo velho, é tudo antigo. Você sai na rua, tem aço inox, tem vidro de 30 milímetros, tem o melhor tipo de pavimento, porque é aí que precisa ter material bom, é aí que tem desgaste. E aqui a gente faz o contrário, né? O Brasil é feito exatamente ao contrário. Você entra na casa das pessoas, dos ricos, tem os melhores materiais que existem no mercado né, material mesmo, de resistência, e você vai na rua, você vê calçada quebrada, você vê os bancos, né, o design imobiliário urbano tem dois tipos, é inexistente, e não tem nem gama, não tem nem qualidade, não tem nada, assim. Então, você tá falando uma coisa super, assim, acho que você está falando, assim, a resposta da cidade do futuro tá exata. Eu acho que está muito no teu discurso e muito no que o Metro vem fazendo já, né? Que é olhar para a cidade, fazer intervenções urbanas, né? Eu estava olhando, por exemplo, um projeto de vocês que eu acho super legal e é um projeto, eu acredito que seja low budget, é super simples, mas que tem um impacto gigante. São aquelas duas praças / mobiliário urbano que vocês construíram no centro, uma no Lago São Francisco, uma no Paissandu, se eu não me engano. Cara, é um mobiliário, é um deck de madeira, é um mobiliário, mas que impacta no entorno. Eu passo lá com frequência. Cara, você vê o pessoal conversando, trocando ideia. Muito legal. Morador de rua tomando um sol, se exercitando. É pouco, né? É muito, cara. É o básico, né? Você tá falando de mobiliário. Mas e são aí, muito... Só para concluir, tem uma coisa legal nesse discurso, que eu acho que vai ter muita gente que vai perder o emprego agora, a gente sabe. Tem muito arquiteto que vai perder o emprego. Tem muita gente que vai ficar muito mal agora, especialmente, né, também na nossa área. E eu acho que olhar para a rua, olhar para a cidade e pensar em projetos que podem transformar a cidade,
projeto de mobiliário urbano, projeto de comunicação visual para a cidade, de praça, de parque, de fachada. A gente ainda tem poucos escritórios e poucos arquitetos que estão direcionando o olhar para a cidade, né? Eu acho que você deu aí uma pista de futuro, de necessidade de futuro e de oportunidade de trabalho, assim. Não, eu acho, mas também, mas é isso, né? Não tem gente que trabalha na área porque não tem demanda, né, cara? É foda, mas é verdade, não tem demanda. Esse trabalho do Centro Aberto foi super interessante, assim, porque a gente entrou com um timaço lá da prefeitura, né, na gestão Haddad, um timaço. Boa parte desse time continua na prefeitura. E a ideia era provocar mesmo, sabe? O que a prefeitura vinha fazendo até então. Então, os dois espaços estavam completamente subutilizados. Largo São Francisco e Paissandu. Não é que a gente está falando de lugares insignificantes. São endereços muito, muito, muito marcantes na cidade. E a ideia era simplesmente a gente estudar um pouco o entorno e propor soluções com super low budget. Mas tinha uma questão do projeto que era muito bonita, que era fazer isso durante 6 meses, testar, desmontar. No meio do processo, a gente falou, cara, a gente não é o Yangel que pode fazer isso, que era uma das propostas dele. A gente é Brasil. Então vamos colocar um pouco mais de qualidade nos materiais e vamos deixar isso de uma forma que seja muito difícil de desmontar. E agora, cara, só que isso, ao mesmo tempo, foi muito interessante, essa hipótese de ser provisório, porque abriu muito caminho para a prefeitura. Aí você começa a entrar, Guto, no que a prefeitura tinha estruturado como desenho e materiais de espaço público. Cara, é enlouquecedor. Tinha uma luminária, tinha 2 tipos de pétala de iluminação, tinha um tipo de lixeira, tinha um tipo de banco, tem um tipo de pavimento. Cara, a gente está falando da maior cidade da América do Sul, entendeu? Então, assim, você fala, se aqui é assim, a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras, as cidades em geral, eu acho que foram se fechando, e todo argumento da prefeitura era assim, não, a gente só tem esses tipos de materiais porque eles resistem mais. Aí você fala, bom, gente, mas tão importante... de desenho, né? Dá para ter os mesmos materiais resistentes, mas cadê o desenho? E manutenção, qual é o problema de ter manutenção? Não tem que durar para sempre. Qual é o problema de você especificar madeira, de você especificar alguns determinados outros materiais para espaço público e prever manutenção? Você está falando, e eu estou pensando num projeto de vocês que eu adoro, que é a Ladeira da Barroquinha, em Salvador. Que eu acho que é um projeto... Ele parece ser simples, ele é muito... Ele é sensível, ele é elegante, ele é uma passagem de pedestres, mas ele tem um desenho contemporâneo, tem o uso de pedra, tem o uso de pedra portuguesa, ele é super resistente. Sim. Como é que foi fazer esse projeto? Porque tem uma coisa que eu acho que é interessante ali, que tem um comércio de rua, um comércio super local, de comércio de couro, comércio, né, de vendedor ambulante. Sim. É quase como se vocês fizessem um quadro, um frame, para que aquilo continuasse acontecendo, né? De novo, sem afetação, né? Não é o traço do arquiteto se sobrepondo à cidade, ao contrário, é só criar a plataforma elegante para que a cidade aconteça em cima, né? Como é que foi esse projeto? Cara, esse é um dos projetos que eu mais gosto. Eu falo isso para algumas pessoas que falam, mas como assim? É um piso. Mas é um dos que eu mais gosto, é um piso. Não tem nada construído. Esse projeto foi muito legal, porque toca num tema que você tocou de leve, que é um pouco de oportunidade de trabalho, assim, e o oposto do que eu acabei de dizer, que não tem demanda. A gente tinha acabado de fazer o projeto de reforma do cinema Itaú, lá, né, de Salvador, e eu ia muito, né, visitar a obra e tal. Numa dessas, toda vez que eu ia lá visitar, eu via esse lugar do lado do terreno, completamente subutilizado, uma puta de uma zona, sujo, conflito, carro chegava em tudo que era lugar, moto, bloqueava a via, e é uma ligação super importante entre a rodoviária, entre um terminal de ônibus e o centro de Salvador, então passa muita gente lá. E tinha os vendedores, tinha carro, tinha moto, tinha vários tipos de desníveis, era um caos. E numa dessas visitas foi um diretor do Itaú, e eu falei, cara,
o cinema de vocês, esse terreno de vocês, cara, aquela ladeira é a mesma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Não adianta reinaugurar esse cinema e você não olhar para isso. O cara falou, não, faz um estudo, então. E aí, na hora, a gente foi, fez um monte de estudo e o projeto foi viabilizado assim, cara, sabe? Numa ideia e vai, faz um estudo no risco. E foi super, pra gente foi muito sensível, porque imagina, a gente, né, o escritório de São Paulo, atuando lá, em Salvador, num lugar super precioso, né, raríssimo, que tem histórico, que tem uma série de questões. Então, deu medo também, sabe? Putz, o que a gente vai fazer aqui e tal. E a ideia um pouco do projeto é essa, é quase que um diagrama esse projeto. Né? Ele tem um tipo de escada que é super fluida para as pessoas que vão de um lugar para o outro, e essa escada se deforma para formar platôs para quem vai consumir o comércio de couro, que é super famoso. E uma das coisas interessantes desse projeto, porque foi longa a discussão, foi longo tudo, foi que os comerciantes de couro estavam na rua. Então as primeiras discussões eram assim, bom, vamos desenhar umas barracas para eles, e eles vão ficar nesses platôs. E depois, ao longo do desenvolvimento, a prefeitura, eu não lembro quem que era a prefeitura na época, mas a prefeitura foi muito... Tinha uma pessoa lá genial que falou, gente, não. Sentou com todos os ambulantes e falou, cara, tem um monte de loja lindeira nesses predinhos que estão subutilizadas. Tem um monte de loja que ou o cara não está pagando aluguel, ou não tá, é uma lojinha num espaço gigantesco. Vamos fazer um acordo, todo mundo, os lojistas que estão dentro dos estabelecimentos e os ambulantes, para colocar todo mundo dentro da loja. E os ambulantes, uns foram contra, mas a grande maioria falou, cara, só de eu não ter que levar e trazer todo dia o meu material no ônibus, é uma maravilha. E essa também era uma discussão, putz, será que a gente a gente não queria higienizar o lugar, não era tirar o ambulante da rua, mas era resolver com o projeto e com todas as instâncias que estavam ali, que tinham um agente privado, agente público, mas ao mesmo tempo o que a gente queria era liberar essa grande passagem para o uso que ela foi criada, que é para passagem mesmo de muita gente. E no fim, o projeto tocou em aspectos muito sensíveis, que a gente discute, assim, sabe? Porque às vezes um projeto, putz, tirou os ambulantes da rua. Não, não foi isso, não foi. A gente conseguiu, junto com a prefeitura fez esse papel, viabilizar que os ambulantes que antes traziam e voltavam com esses materiais, com todos os produtos deles diariamente, fossem para dentro das lojas. O que convenhamos, é o mundo ideal, né? Ninguém gosta de ser ambulante, é simplesmente uma condição econômica que acontece no nosso país. Então foi muito, esse projeto ele passou por muitas instâncias de discussão, assim, que é interessante também, que a gente conseguiu abordar. E aí, assim, cara, é legal ver que projeto, muita dedicação e muito tempo de reunião e muito material faz diferença, porque não é que você decide todas essas coisas com um traço, que nem você falou, né? Não tem nada de genial no desenho. O que tem é assim, diálogo, se a gente gasta, né? Você falou, é muito bom. Eu não sabia disso, o diálogo que vocês... E aí é o papel do escritório de arquitetura também, que não está só no desenho, mas está nessa coisa de acolher, de criar esse diálogo, juntar esses agentes. Acho que assim, o que você falou, né? Tem urgência, tem demanda, na verdade, mas parece que é isso, né? Falta de diálogo, tem a oportunidade de criar demanda, que é o que você fez. Você viu a oportunidade de demanda ali. Acho super incrível quando vocês criam um projeto, obviamente, não pensar que é um projeto solto, mas que vocês estão olhando para o entorno e qual que é o impacto desse projeto tem no entorno. E aí eu até queria puxar o assunto de um outro projeto de vocês, que eu acho que também é um projeto que você gosta muito, que é o projeto do refeitório Gastromotiva. Né? Para quem está assistindo a gente e não conhece, recomendo que vocês todos entrem no Instagram, @gastromotiva ou @refeitório, né, com 2 T's, Gastromotiva, que eu acho que é um projeto também muito peculiar, assim, muito especial,
né, a Gastromotiva é um projeto de gastronomia social, né, que fala de inclusão. Olha aí, o Davi Hertz está assistindo a gente, eu ia falar dele. Tá? Que foi criado Oi, aí Davi! pelo Davi Hertz. E esse projeto aí, coloca aí, Davi, coloca os Instagrams. Pô, coloca o Davi na live, deixa ele falar desse Pois projeto. é, cara, se deve contribuir, né? Eu queria fazer uma live com o Davi depois, porque putz, é um cara que acho que tem demais para contribuir, né? Fala, baby. Vou falar, baby, pode deixar. E, na verdade, aproveitar, então, porque eu estava hoje dando uma xeretada na história do Gastromotiva e tem uma campanha, né, de Sim, emergência maravilhoso. para as cozinhas solidárias que o projeto faz. E aí tem uma campanha que está rolando já há alguns dias, que é a hashtag, deixa eu colocar aqui, hashtag Eu Alimento Esperança. E eles estão fazendo uma vaquinha coletiva, né, um fundo de emergência para conseguir distribuir. O objetivo é distribuir 80 mil refeições por mês, impulsionando o projeto de cozinhas solidárias. Eu vi hoje. Então, galera, entra aqui no Kikante. Tem 43% da meta atingida, faltam 19 dias. A meta é R$500 mil, meio milhão. E se chegarmos a essa meta, né, se chegarem a essa meta, o projeto é fenomenal, porque a ideia é instrumentar e criar novas cozinhas solidárias, além de manter as que existem, para que essas cozinhas funcionem como multiplicadores, né, de alimento. Lá, hashtag Eu Alimento Esperança. Na verdade, falando do Gastromotiva, deixa eu ver se eu consigo. Eu pedi eu nem sabia que ele está ouvindo aí, mas eu pedi para o Davi me mandar um áudio falando um pouco da experiência dele com você no projeto do Refeitório Gastromotiva. Ele mandou um áudio que eu quero tocar aqui e ele aproveita e faz uma pergunta que eu acho que... Tomara que deixa eu ver se dá para você ouvir. Guto, eu acho que o trabalho do Gustavo, que é inesquecível, foi o olhar dele de fazer um prédio que comunicasse com a praça, se comunicasse com o entorno. Esse foi o grande aprendizado que o Gustavo trouxe. E que esse processo que a gente pensar nas pessoas que iam jantar, ele pensou no lugar muito pelo ponto de vista humano, né? O ponto de vista humano e aquela construção crua, mais linda, crua, mais harmoniosa, crua, mais acolhedora. Então, esse é o meu depoimento e eu acho que hoje o refeitório, ele opera, ele circula, ele tem um fluxo muito porque a gente criou essa relação. Então, acho que tem essa relação cliente e arquiteto, né? Que eu nunca tive, que levou para um outro nível de entendimento e de conexão que a gente tem. Depois a minha casa, é assim mesmo. A pergunta é qual que é o papel da arquitetura, né? Quando um novo mundo que se apresenta, que tem que ser mais seguro em termos, né, de uma higiene comum, como que a gente garante que quem não tem nem habitação, nem... qual o papel da arquitetura nesse momento no Brasil, onde as pessoas que vivem numa favela não têm saneamento básico? As casas não são trabalhadas, não terminam, né, a construção. Isso dá problema cardíaco, isso dá problemas outros de saúde. Então, assim, eu me pergunto qual é o papel da gastronomia no Brasil hoje em dia. Então, qual que é o papel da arquitetura para vocês? A grande pergunta, né? A pergunta mais respondida. Pois é. Respondendo, obrigado, Davi, pela pergunta tão difícil e pelo o áudio carinhoso antes. Foi carinho com porrada. Não, eu acho que é um pouco do que a gente está falando, né, nessa live, na verdade. O papel da arquitetura é aproveitar as oportunidades que chegam. Porque a gente vive de encomenda, né? A arquitetura tem esse princípio, né? A gente vive de uma encomenda de terceiros. É raro um arquiteto que é investidor, é raríssimo. Então, o que eu acho é que o papel da arquitetura e do arquiteto, digamos, da arquitetura eu acho que funciona menos, acho que é do arquiteto mesmo. É enxergar as oportunidades que chegam. Seja um projeto privado, seja um projeto público, e conseguir
transformar aquilo numa outra coisa. Tem um exercício que a gente faz, não é um exercício assim, mas é um modo de trabalhar que a gente tem no escritório, também é um pouco inconsciente, mas hoje em dia a gente já tem pelo menos uma estrutura uma ideia mais clara de como é, que toda vez que alguém chega para iniciar um projeto com a gente, seja o Davi, seja o Itaú, seja um espaço mais privativo, a pessoa chega com ideias, é inevitável, e a gente gosta disso. A gente sempre fala, não, pode falar quais são todas as suas ideias. Mas eu acho que o cliente, ele não tem a percepção ou a ideia da potência que um projeto de arquitetura pode atingir. E a gente tem. Então, eu acho que muitas vezes chega uma encomenda para a gente tímida no ponto de vista de alcance, e a gente, com muito esforço, com muita dedicação, com muita conversa, com muito processo, a gente consegue transformar aquela encomenda em algo muito maior. E acho que foi o que aconteceu um pouco com... E só para responder a sua pergunta, Davi, que eu acho que isso funciona para todas as instâncias. Claro, tem funções muito claras de políticas públicas, tem funções muito claras que a gente depende de governo, que a gente depende, né, da federação, dos estados, dos municípios. E aí cabe a nós todos, arquitetos ou qualquer cidadão, a um debate político. Eu acho que a arquitetura tem um vínculo muito grande com o debate político, para reivindicar que tipo de gente que a gente quer no governo, e que tipo de cidade que a gente quer ter, e que tipo de sociedade que a gente vai ser. Nitidamente a gente está vivendo um caos agora, porque o que está colocado aí não é o que pode ser, não é viável, não é o que a gente quer, não é o que a gente possa querer, é inviável. E acho que essa crise toda é para a gente parar realmente e ver o que a gente tem que abdicar dos nossos desejos para conquistar aquilo que de fato uma sociedade precisa. Não é querer, é precisamos. E aí, falando um pouco do refeitório, eu acho que foi exatamente isso. O Davi chamou como ideia, né, o Máximo estava envolvido, mas a interlocução foi muito eu e o Davi. O Davi tem essa característica dele ter um sonho, ele chuta aquele sonho para o espaço sideral e alguns loucos vão junto, né? E a gente foi junto. Então, assim, num curto período de tempo, a gente tinha que fazer um projeto para inaugurar, porque tinha uma data, essa era a proposta toda, e a gente escolheu um terreno mais complicado. Tinha 3 opções que a gente tinha, 2 eram construções existentes, que era uma reforma, e a gente escolheu um lugar que era mais complicado do ponto de vista de bairro, era um lugar muito ruim, com vários problemas sociais ali. Os outros eram, né, locais mais consolidados, mais vivos à noite. E tinha a praça. Então, quando a gente viu a praça, falou, tem que ser aqui. Porque a praça vai alimentar o edifício e o edifício vai alimentar a praça. Vai ser recíproco. E eram muitas coisas que a gente discutia muito, eu e o Davi, isso. E aí, óbvio, você discute, você imagina, você projeta, você tem referências, você ajusta os detalhes. Mas depois de inaugurado o refeitório, ver aquele edifício usar a praça, com feiras que o Davi promove lá, com muitas vezes abrir todas as portas, o refeitório tem porta, né, frontal e lateral enormes, muitas vezes ele abre tudo e deixa aquilo lá uma extensão da rua. Hoje em dia, ver com a pandemia que o refeitório teve que, né, mudar a proposta deles, porque não podia mais receber as pessoas, né, para comer dentro do refeitório, hoje virou um super entreposto. Então também o projeto é muito... Ele conseguiu se adaptar muito às necessidades, né, do cliente, da gastromotiva, do Davi, e também em condições muito adversas. Então isso é super legal, ver. Porque uma coisa é você debater, pensar, raciocinar, e outra coisa é ver. O Davi usou tudo que a gente imaginou, ele usa assim, de ponta a ponta. Isso é talvez a coisa mais... Não só o projeto tinha um propósito maravilhoso, mas o uso que ele faz hoje do projeto é a coisa mais sustentável que pode existir. Se aquele projeto fosse feito
de material 100% reciclado, não importa, não é essa a questão. A gente usou materiais totalmente industrializados, ele não tem uma cara de sustentável, mas tudo que acontece ali, tudo, da maneira como ele se adaptou, da maneira como ele atendeu as pessoas, da maneira como ele se envolveu com o entorno, aquilo, para mim, é uma visão de sustentabilidade de fato, é uma visão que eu acho que é essa tecla que a gente tem que bater. E o que o Davi faz, e poder projetar para ele, isso sim é uma visão sustentável do mundo, sabe? Então é por aí que a gente tem que caminhar, eu acho. Ele não sabia que ia tocar a mensagem que ele mandou, né? Eu mandei um texto para ele, falei, cara, eu vou conversar com o Gustavo, né? Me manda um áudio, uma pergunta para vocês. E eu achei legal tocar o áudio, porque ele fala de uma coisa que a gente está falando aqui nessa live, que é uma preocupação do Metro, é uma preocupação sua e do Martim, que é pensar no edifício a partir do que acontece no entorno, que parece meio óbvio, mas por incrível que pareça, grande parte da arquitetura que é desenhada não acontece, né? Ela podia ser deslocada para qualquer lugar, né? Para quem não conhece o projeto do refeitório, só para complementar, é muito interessante, porque é um lugar que é para receber pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, né? Então, é uma escola-restaurante, então, assim, pesquisem, e aí eles chamaram nada mais, nada menos do que Metro para fazer arquitetura, aí tem Vicky Muniz com arte, tem o Maneco Kinderé, que eu vi que passou aqui sim. junto com os irmãos Campana. Então, assim, é você trazer dignidade, né? O alimento alimenta a carne, mas, assim, o projeto vai muito além, né? O que vocês fizeram fala de dignidade, que alimenta a alma, né? É trazer o mínimo de autoestima para essas pessoas. E a arquitetura tem esse lugar, e eu acho que o que vocês fizeram, e aí a gente puxando esse gancho de futuro, esse projeto, e acho que esse tipo de projeto que vocês fizeram, é muito o que a gente precisa de futuro, né? Primeiro porque tem essa multidisciplinaridade, vocês misturaram várias cabeças pensantes, não tem um budget alto, tem um sonho alto e vocês executaram, né? Não, é um projeto que me emociona muito, assim, por tudo, cara, pela relação com o Davi, com a relação com o Rio, com que vê hoje o projeto de pé, sabe, funcionando super. É isso que dá tesão, né, Guto? Na real, é isso que dá tesão, assim. É ver que. Porque é fruto de realmente, assim, no projeto, no refeitório foi isso, assim, eu abandonei, saí fora do escritório durante 3 meses. O Martim que falou, cara, não vai sair com você aqui em São Paulo. E não ia mesmo. Ele falou, cara, vai que eu seguro a onda. E foi isso. Eu fui para lá para resolver um pepino de aprovação e nunca voltei, só depois de inaugurado. Então, essas coisas que é demais, assim, sabe? De você ter um escritório que proporciona, sabe? Ter condições de trabalho, de sócio, de equipe, que quando a gente enxerga essas oportunidades, a gente não mede esforço, sabe? Não tem essa coisa de, mas a gente vai tomar prejuízo, mas não, é ágil, assim, tem que fazer, tem que ficar do caralho, vamos aí. E aí, quando tudo dá certo, é uma maravilha, né? Ô, Gustavo, daqui 5 minutos a gente vai ser... Caramba! Live vai se autodestruir. Nossa, eu tinha pensado que a gente conversar mais um monte de coisa, mas eu também. Acho que a gente falou de muita coisa legal. Eu queria que você, enfim, antes da gente encerrar, eu tenho pedidos para algumas pessoas. Eu acho que a gente já até passou da fase de dar dicas e de coisas para fazer em casa. Eu acho que agora eu recentemente fiz uma conversa de design e tenho pensado muito sobre... Falava-se muito sobre design thinking e é um saco, porque assim, é design doing, né? Tipo, vai, faz, põe a mão na massa, constrói, né? Eu acho que a arquitetura tem mais do que nunca essa oportunidade, esse momento, e acho que várias coisas do que você falou aqui, uma das coisas que eu acho que mais me marcaram foi criar oportunidades, né? Buscar oportunidade, fazer acontecer, né? E acho que a gente tem esse lugar. É o que você falou, a gente depende muito de agentes externos, né? Que nos convidam, que nos chamam, mas a gente também pode ir atrás desses agentes, né? E quando a gente é articulador, assim, é isso. De repente você viu que tinha uma oportunidade lá, com o maior banco da América Latina, foi Itaú, de puxar pela orelha e falar, escuta, olha essa situação, né? Total. Ou a situação no centro, né? Então, assim, como que a gente pode usar esse momento, o nosso conhecimento, o nosso lugar de privilégio para a gente criar projetos, ir atrás de marcas, buscar agentes públicos. A gente tem uma mania de
achar que todo mundo que está nos órgãos públicos são um saco, são um lixo. Não, tem muita gente legal, tem muito vereador, senador, deputado, prefeito, legal pra caramba, né? Então, assim, como que a gente também, né, consegue articular esses projetos? Eu acho que isso é uma coisa que vocês fazem muito bem. E aí queria, enfim, eu sei que tem muito estudante assistindo, arquiteto recém-formado, e aí se você pudesse, antes da gente terminar, enfim, mencionar ou algum projeto, ou algum livro, ou algum filme, algum curso, só para a galera que está meio desesperada nesse momento, assim. Cara, foi assim, eu li no começo do ano, eu acho que leitura é um bom lugar nessa pandemia, cara, porque eu acho que a gente tem que manter a cabeça no lugar e porque eu acho que a gente tem que entender, assim, as coisas que estão rolando. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai produzir. Eu acho que agora é um momento da gente entender o que a gente é capaz de fazer e não é no projeto, eu acho, ainda. Vai ser, logo mais vai ser, mas eu acho que agora é um momento da gente realmente ter muita consciência do que tá rolando. Eu li no começo do ano o livro do Guilherme Wisnik, Por Dentro do Nevoeiro, que é um absurdo livro. Antes do Covid, é quase um prenúncio do que estava para acontecer. É um livro que não tem a ver com arquitetura, tem a ver com essas coisas que a gente discutiu hoje. É muito, muito foda. Assim, é de cair o queixo no fim do livro, dá uma sensação, e agora? Mas ter a consciência de que a gente está muito mal é ótimo. Então eu acho que essa é uma dica de livro pesado, mas é boa. E depois eu li o do Chico, que é muito bom, é um clima político terrível, que é o que a gente está vivendo mesmo, é um clima de cidade, de ver assim as pessoas, sabe, umas pessoas horríveis na rua, falando coisas horríveis. É o livro do Chico. O último livro do Chico, agora do Chico Buarque, agora fugiu o nome. Mas é muito bom, é muito contra esse governo. Assim, indiretamente, é super sutil, é lindo, é lindo. E o que eu acho agora, né, nessa outra fase da pandemia, eu estou muito em artigo, eu estou lendo muito, eu estou vendo muita entrevista, porque eu acho que é o momento da gente deixar os clássicos para lá. A gente vai ter a vida toda para ler os clássicos, quem não leu. Deixa o projeto para lá e lê o que está acontecendo. Vamos se informar, vamos combater fake news, vamos saber o que está rolando, porque é só assim, mesmo que seja super difícil, pesado, é só assim que a gente vai construir um futuro melhor, sabe? Porque a hora que as coisas começarem a abrir, muita gente vai em cima, né? Os agentes do status quo vão agir sobre a gente para voltar tudo ao normal. Então é hora de ler sobre tudo que está acontecendo agora. Tem muita gente escrevendo sobre o que está acontecendo agora, gente muito boa. Então eu acho que a gente tem que, assim, é difícil, é cansativo, mas esse é o ponto. Saber aonde a gente está, porque aí quando a gente tiver muita consciência do estado crítico que a gente chegou, a gente vai ter aí fôlego para fazer projetos diferentes, novos, mudar a nossa vida, ler os clássicos, enfim, se encontrar. Mas eu acho que a hora é de saber o que está acontecendo exaustivamente, cara. Muito bom. Obrigado, Gustavo, demais. Queria também te convidar, cara, e convidar todo mundo que está assistindo. Na quarta-feira que vem eu vou fazer a primeira live gringa. Olha, que legal. Um grande arquiteto internacional, o alemão, que é o Jürgen Mayer. E a live vai acontecer às 13h, né, pelo fuso horário, e também hora do almoço. É um momento legal também para deixar tocando. Aí acho que o legal das lives é que você não precisa nem assistir, né? Você deixa ali tocando, dá o play e vai ouvir uma conversa, assim, né? Então vai ser na quarta-feira, às 13h, com o Jürgen Mayer, que é provavelmente, acho que o maior arquiteto alemão, né, hoje, contemporâneo. E na outra semana vai ter uma conversa muito massa com a Gabriela de Matos, que é fundadora do Arquitetas Negras, para a gente falar um pouco também de questões de raça na arquitetura, de desigualdade. E é isso, cara. Eu sou muito fã de vocês. Eu também, cara. Mais fã ainda. E espero que a gente possa encontrar aí, tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja, voltar a frequentar o centro muito em breve. Vamos, adorei que deu certo, Guto, finalmente. Obrigado. Mas valeu a pena. Não doeu não, né? Semana que vem não foi, o Gustavo vai fazer uma live por semana. Obrigado, Gustavo. Boa Obrigado noite. Você, um beijão aí. Até Se já. cuidem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.